dia, eu sou Caroline Marino, sou jornalista e escritora. E quando eu comecei a pesquisar o tema, eu revi algumas matérias que eu fiz e eu lembrei aqui, me veio uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o nosso painel. O maior ativo que uma empresa tem não é seu próprio serviço, mas sim a atenção e a experiência fornecidas às pessoas. Tem uma pesquisa da Zendesk que diz que 73% dos clientes vão para um concorrente após várias tentativas aí frustradas, né, ou que causaram algum transtorno. Então, a gente percebe o quão importante é hoje fornecer uma experiência ao cliente completa, integrada em todos os canais, né? E personalizada, um baita desafio, né? Porque cada um, a gente estava conversando nos bastidores, cada pessoa demanda uma ação, né? Prefere um tipo de contato. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu quero que vocês se apresentem, né? Falando um pouquinho sobre a atuação em cada empresa. Você começa? Bom dia a todos. Eu sou Celso Toné, diretor de experiência do cliente da Claro Brasil. E há 15 anos já desempenhando esse papel lá na empresa, né? E eu acho que nessa linha do que a Carol comentou, realmente o grande desafio hoje é como a gente consegue, com uma base gigantesca de clientes, oferecer para cada um deles uma experiência extremamente personalizada, mas ao mesmo tempo que seja muito conectada com a estratégia e os interesses da organização, né? Então, não adianta só a gente pensar, eu quero fazer algo extremamente personalizado e tudo mais. Como é que isso se encaixa junto à estratégia da empresa, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje no nosso dia a dia lá. Bacana. Vamos na sequência, Dorival? Você pode se apresentar? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou o Dorival, tenho 28 anos de empresa, trabalho no McDonald's, já passei por várias áreas lá, hoje estou como vice-presidente de franquia e eu acho, como vocês dois já falaram, nossa grande missão é como que a gente proporciona uma experiência diferenciada para o cliente. Nós atendemos em média 2,5 milhões de clientes por dia, passam em algum local nosso buscando essa experiência. E essa experiência ela tem que começar com as nossas pessoas. Nós temos aproximadamente 50 mil colaboradores. Então, o que a gente tem que fazer todo dia? É criar uma experiência para estes colaboradores, para que eles estejam prontos para proporcionar uma experiência para o nosso cliente que está em busca de uma refeição também. Então eu acho que nós somos um negócio de pessoas e o nosso grande desafio é como que a gente traz tecnologia, como que a gente traz inovação, como que a gente proporciona um ambiente diferente para as nossas pessoas internas e para as nossas pessoas externas. Esse é o nosso grande desafio hoje. Obrigado aí. Vamos lá, Gustavo. Bom, Gustavo Moraes, né? CDO na IC há 3 anos, nossa, não são nem 15, nem 23. Eu acho que eu posso dizer que a gente herda os desafios aqui dos colegas, né? A IC é uma empresa de 20 anos aí que está no ramo de atendimento, né? E no final a gente tem que transformar, né, o que os colegas comentaram aqui em realidade também. E eu diria que o desafio está muito em linha do que foi falado aqui, né? A conexão de tecnologia e pessoas, né? Que a gente chama de calor humano. E seja no canal digital, utilizando tecnologia feita por pessoas, seja empoderando as pessoas que estão atendendo, utilizando tecnologia por trás, né? Porque quando a gente fala de personalização, mesmo quando uma pessoa está atendendo outra pessoa, se ela não tiver uma tecnologia por trás, a gente não consegue fazer um tipo de personalização. Juliana? Bom dia a todos, prazer estar aqui. Eu sou a Juliana Carsoni, eu sou líder de um negócio que chama-se Juntos Somos Mais, talvez não seja de conhecimento de todos, é um negócio que é uma joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, então na área da construção civil.
e somos um ecossistema digital que conecta varejistas, indústrias, profissionais e consumidores finais dentro desse setor. Então, vários stakeholders aí diferentes, né? E o desafio, como foi comentado bastante aqui, de trazer uma transformação de negócios para esse processo de se relacionar, de comprar e vender, que tem como veículo a tecnologia, mas que essencialmente é uma transformação bastante humana. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso, tá? Tenho um pouco mais de um ano nesse desafio e venho de uma temporada longa num outro setor, em bens de consumo na Unilever, na área comercial. Renato? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui nesse grupo tão seleto, falando desse tema tão importante para os nossos negócios, né? Bom, eu sou dentista de formação, fundador da Odontoprev. Muitas das empresas que estão aqui sentadas aqui são clientes da Odontoprev. Nosso primeiro cliente está ali, Arcos Dourados, e foi uma jornada lá de 27 anos. Hoje eu estou no Doutor Consulta, entrei como investidor em 2015, board member, e lá eu fiz o caminho ao contrário, eu virei CEO, virei executivo, né, CEO, e fiquei os últimos 4 anos como CEO, e agora até estou fazendo uma transição para um novo CEO que eu acabei de contratar. Mas o nosso desafio, né, Doutor Consulta, acho que todos vocês conhecem, a gente, aquele velho jargão, né, de salvar vidas e encurtar as filas da saúde, que é tão importante para todo mundo. Infelizmente, o setor público não tem a capacidade financeira de um atendimento universal para todos os brasileiros, e aí foi que nos aparecemos, né? E o grande desafio é você levar uma cultura de como usar a saúde, né? De como você se tratar preventivamente, que o brasileiro, até pelo formato que é a saúde pública, ele deixa para a última hora. Mas essa mudança de cultura é muito difícil e a gente precisa encantar o nosso cliente, né? A gente brinca que a gente é uma fábrica de encantamento, né? E isso vem muito de um sócio nosso, um investidor que é o Galó, né? Que trouxe os conceitos da Renner. Mas é uma jornada bastante interessante que vale a pena, apesar dos desafios. Bacana. Antes da gente entrar em alguns cases, né, algumas ações que vocês implementam nas empresas, eu queria que o Gustavo começasse falando de quais são os principais pilares, né, temas que as empresas devem pensar para oferecer essa experiência integrada e a importância também dos dados para isso, né, e conseguir esse equilíbrio aí tão difícil entre tecnologia e humanização. Tá legal. O termo eu acho que acaba atrapalhando um pouco, né? Omnicanalidade, né? Parece alguma coisa meio divina, né? De onipresença. Mas eu acho que um dos principais pilares, acho que eu poderia dizer que são 3, é a questão de você estar presente nos principais canais, né? E quais são? Depende do teu negócio, né? E eles mudam com o tempo, né? Fax, carta, já foram canais relevantes, né? Hoje eu acho que aplicativos, site, WhatsApp, né? Atendimento web. Eu vi uma estatística ontem do WhatsApp, que o Brasil é o principal utilizador de áudio no WhatsApp no mundo, né? Então isso gera um desafio extra aqui para a gente, mas o principal pilar é você estar presente nos principais canais que teus clientes julgam relevantes. E esses canais mudam com o tempo, né? De acordo com a mudança de tecnologia. O segundo pilar é unificação dos dados de histórico do que está acontecendo com o teu cliente nesses canais. Esse, para mim, é o segundo desafio, né? Eu vejo muito case aí que a pessoa está até conectada nesses canais, mas os históricos, as bases estão separadas. Então, você acaba não tendo um local único que você consiga ver a jornada ponta a ponta do teu cliente, né? Por onde ele tem passado, ele clicou no site, depois ele entrou no app, depois ele falou com a pessoa. Tendo essa base de dados, o último pilar é como eu transformo esses dados normalmente não estruturados em uma inteligência de negócio para daí começar a falar de personalização, né? E eventualmente hiperpersonalização, né? Então nesse terceiro pilar é que eventualmente entra a inteligência artificial, machine learning e antes disso preparar os dados, né? Porque dado em excesso também é um problema sério. Então quais desses dados são relevantes? Então eu diria que são esses 3 pilares aí.
Perfeito. E tem muito uma questão de conseguir mesmo oferecer todas essas opções, né? Porque cada um quer uma coisa, né? Eu estava comentando com vocês antes, eu tentando falar com minha empresa, aperto 1, aperto 2, aperto 3. Eu falei, gente, eu não quero falar com um robô, eu preciso falar com alguém, né? Então é conseguir ter esse meio termo. E aí eu quero entrar aqui em alguns cases, Juliana e Renato. Olha, Caroline, deixa eu falar uma coisa. A Juliane está sem áudio aqui, tá? Ela não está ouvindo. Obrigado. As questões da tecnologia lá, já, né? Às Tá vezes ouvindo? elas falham, a gente tem que se virar nos 30, não é mesmo? Exatamente. Então, eu estava aqui falando, Juliana, para entrar na questão, né, nos cases e programas que vocês já implementaram nas empresas, e são setores muito diferentes, né? Da Juliana e do Renato. Então, você começa, Juliana, contando um pouquinho como é que vocês estão fazendo essa personalização, essa unificação mesmo da experiência do cliente? Vamos lá. Novamente, acho que eu vou começar só dando um passo para trás. Como os produtos da Juntos talvez não sejam de conhecimento comum, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o que a gente faz, para depois poder explicar como é que a gente vem personalizando, tá? Então, essencialmente, a Juntos se define como ecossistema, mas para simplificar, vamos falar que é uma grande empresa de marketplace, de e-commerce e de fidelização, né? Então, a Juntos está mexendo naquele território que é o território das relações, o território do processo de comprar e vender, de repor estoque, que são processos essencialmente não digitais, que nascem do analógico, que nascem de relações muito próximas, do cafezinho, de uma cultura do brasileiro que é negociar presencialmente, buscar vantagens de último minuto, né? O que nem sempre é trivial para poder ter um avanço muito rápido de plataformas digitais. Mas eu diria que elas são necessárias e elas vão promover uma grande transformação desse processo de comprar e vender e se relacionar. E é isso que a Juntos vem buscando. E diferente talvez de outros negócios que nascem digitais, a própria aquisição e retenção dos usuários de uma plataforma de e-commerce digital de B2B como é a da Juntos, ela acontece a partir de um vendedor, a partir de um distribuidor, a partir do esforço da própria indústria para fazer isso, né? Então, esse vendedor ele é responsável por fazer o onboarding de um cliente na plataforma, capacitá-lo, trazer segurança para essa transação, porque a gente costuma brincar, né, que chegar um boleto de uma Votorantim Cimentos para um pequeno varejista pagar e ele está com erro é problema sério. Então, esse vendedor ele é responsável por fazer o onboarding desse varejista nessa transação. Muitas vezes ele está em receio de ser substituído, ele está com medo. Então, é uma transformação da forma de se relacionar e uma transformação que muitas vezes dá medo. Por isso que eu falo bastante sobre esse elemento humano da transformação, de ser uma decisão de negócio, mais do que ser um produto de tecnologia em si, né? E aí, trazer essa experiência omnichannel, ela parte de ter esse vendedor onboarding desse processo, né? E uma das coisas que a gente vem exercitando é que a plataforma da Juntos, ela não seja só uma visão para esse lojista final que compra, mas que ela seja também habilitada para o próprio vendedor da indústria que trabalha com ela. Então, o vendedor hoje tem acesso proativo e reativo a tudo que o varejista está consumindo dentro da plataforma. Ele recebe as informações daqueles pedidos que são realizados pela plataforma para que ele possa estar fazendo parte dessa jornada. E uma das coisas mais interessantes que a gente colocou recentemente agora, para que esse vendedor possa se sentir mais parte desse processo, é habilitar descontos exclusivos que o vendedor coloca para aquele lojista dentro da loja. Então, ele é parte dessa relação, ele é parte do processo de reposição, ele não vai ser substituído, ele muda de papel para um papel mais consultivo, né? E aí, o desafio é como é que eu trago uma infraestrutura e uma conexão de dados de tudo isso? Os dados de navegação, os dados transacionais, os dados que esse vendedor colhe na relação que ele tem para um único ambiente que me permita personalizar, e é nisso que nós estamos caminhando. Então, a Juntos tem bastante, a loja da Juntos e-commerce tem muita coisa já que hoje é personalizada, tá? E a gente fez escolhas muito pragmáticas no início de fazer, primeiro, tornar esse processo de reposição muito rápido e intuitivo. Então, a personalização é na busca, é no que ele vê, com base no que ele navega, nos mais vendidos.
em recomendações que fazem sentido para ele, para que ele consiga em poucos cliques encontrar o que ele precisa e converter. Aí a gente evoluiu para que ele perceba que na plataforma tem vantagens que ele só encontra lá para reter esse mesmo usuário. E agora nós estamos trabalhando naquele a mais. Como é que eu conto para esse varejo, como é que ele repõe melhor o estoque, qual é a próxima compra que ele deveria fazer, qual é um item que ele não compra que varejistas similares deveriam trabalham com ele, tem boas vendas e que ele deveria incluir no portfólio dele. Então nós estamos caminhando para personalização naquele a mais que faz com que a gestão do negócio dele e o processo de vendas fiquem ainda melhores. Perfeito. Renato, você fala um pouquinho, porque tem muito da tecnologia com a humanização, né? No setor, acredito que em todos, mas no setor de saúde isso ainda pega mais. Então, queria que você contasse um pouco o que vocês têm feito, Doutor Consulta, de ações, né? De iniciativas também até internas de treinamento para as pessoas, tecnologia. Bom, esse é um desafio que é o nosso dia a dia e é o que é mais importante, talvez, dentro da companhia. Vamos lá, né? A gente tem a facilidade de já ter nascido uma empresa digital. Nós criamos a nossa plataforma tecnológica proprietária, tá? Então, tudo é baseado, tudo gira em torno de um sistema operacional que lá dentro, inclusive, tem um prontuário eletrônico, onde a gente individualiza todos os dados dos pacientes, né? Então, essa jornada, essa experiência do paciente, ela começa desde a hora que o cara está dando o primeiro clique num anúncio nosso, ou não, enfim, mas está entrando numa página nossa, num blog, buscando alguma coisa como olho vermelho, olho irritado, dor de cabeça, sei lá, e até a hora que ele toma a decisão de clicar para marcar uma consulta. Que também pode ser no call center, que também pode ser pelo WhatsApp, que pode ser pelo site, que pode ser pelo aplicativo. Então, o touch point com esse paciente, ele é feito na omnicanalidade. Palavra difícil, né? Eu nem usei a palavra, porque eu falei, gente, acho que eu vou dar uma engasgada, né? Então... Como eu falei, é quase divina, né? Quase divina. Falar. Mas o fato é esse, que a gente dá todos esses acessos, né? E a gente é uma companhia data-driven e customer-centric. Tudo que a gente faz na companhia é para o bem do paciente. Fazemos até coisas que, teoricamente, não valeriam a pena financeiramente para a companhia, mas a gente põe tudo à disposição do paciente, para que ele encontre tudo lá dentro. Indo para o último slide, né, do que aquilo que a gente quer, a gente personaliza, a gente entra na linha de cuidado para cada indivíduo. Todos nós aqui temos uma linha de cuidado específica. Pode ser um crônico, pode ser um jovem que precisa de uma prevenção, mas não deixa de ser uma linha de cuidado personalizada. Então, a gente colhe todos os dados, todos esses primeiros touchpoints com a gente, ele vai na consulta, o médico joga os dados dele dentro do prontuário eletrônico, ele faz o exame dentro da outra consulta, o resultado do exame vem para dentro do prontuário eletrônico. Nós também temos um algoritmo de inteligência artificial que já recomenda para o médico o que ele deve recomendar para o paciente. Obviamente que o médico tem uma autonomia para fazer as suas escolhas, mas a remuneração dele está direcionada a um desfecho clínico individual do paciente. Então, imagine, quer dizer, a gente está no mar aberto, onde qualquer pessoa pode acessar. Nós somos um B2C, né? Somos um direct to consumer. Qualquer pessoa acessa, qualquer pessoa cria um relacionamento com a gente de longo prazo, e a gente pega todos esses dados e transforma para ele numa linha de cuidado individualizada. No final do dia, é isso, né? Obviamente que em 3 minutos aqui é fácil falar, mas é uma jornada realmente incrível e de muito investimento em tecnologia, muito de investimento em algoritmos, muito treinamento dos médicos, dos times, das equipes. A gente também conseguiu, da pandemia para cá, colocar no ar uma plataforma proprietária de telemedicina. Então, o mesmo prontuário eletrônico, o mesmo protocolo clínico que ele tem no médico presencial, ele vai ter no médico numa consulta digital.
Enfim, então essa é o que a gente está fazendo e que para levar eficiência, para ter um preço baixo, para dar acesso às pessoas. Bacana. E tão importante quanto criar essas ações e programas é medir, é ouvir o cliente, né, pesquisar. Então, queria falar um pouco, Celso, sobre como vocês têm, né, medido esses resultados, né, quais as métricas que vocês usam. Legal. Eu acho que eu vou pegar um gancho na fala do Gustavo, né? Ele começou a falar de fax, de carta, né? E eu acho que a gente também ainda pensa muito nessa época, né? Então, por quê? Quer queira, quer não, o maior volume que ainda tem de relacionamento com o nosso cliente está em cima de um canal telefônico, ainda é muito expressivo, né? E a gente tem, então, lá todas as métricas tradicionais de medição, né, de taxa de contato, de contact rate, de TMO, a gente acompanha tudo isso. Retenção em URA, né? E a gente começou a transferir também para os outros canais métricas semelhantes, né? Então eu meço lá a taxa de acesso aos nossos aplicativos e canais digitais, quantidade de transações que acontecem e tudo. Só que a gente tem se deparado com dois fatores que eu acho que são muito importantes e a gente ainda está aprendendo a medir, né? O primeiro deles é engajamento. Se a gente olha para o canal tradicional, a gente vê um pequeno percentual da nossa base de clientes que entra em contato conosco. A gente tem menos de 5% da nossa base, de quase 80 milhões de clientes, que nos ligam, que falam conosco a cada mês, né? E por que isso? Porque esse cliente ele está ali somente indo atrás de resolver um problema ou contratar um serviço que para ele está faltando, né? E dentro de um universo de quase 80 milhões, a gente tem ali 95% da base que não fala conosco. Como é que a gente transforma esse contato do cliente em algo que o traga cada vez mais para dentro da nossa empresa, que o engaje mais conosco, que crie uma fidelidade ainda maior para cada um deles? Para isso, tem dois fatores importantes. Primeiro, é a questão da necessidade. O cliente ele tem que ter essa necessidade, essa demanda de entrar conosco. E o segundo fator é a disponibilidade. Então, quando a gente soma necessidade com disponibilidade e aí sim com as taxas tradicionais, a gente começa a pensar um pouco em engajamento. É bom ter 100% da base falando conosco? Depende do motivo. Mas se a gente transforma isso numa oportunidade de rentabilização, de venda, de fidelização do nosso cliente, é extremamente positivo, né? E a segunda métrica que a gente vem trabalhando muito, a gente sempre olha o quanto o cliente fala conosco, mas a gente tem dificuldades ainda e está trabalhando muito a questão da resolutividade, o quanto a gente resolve o problema do nosso cliente. Então, assim como eu falo que eu quero que o cliente entre em contato comigo por N motivos, se for um motivo de problema, ele tem que entrar em contato uma única vez. Eu tenho que resolver, independente do canal, no primeiro contato. E é isso que a gente vem tentando medir. Como é que essa resolutividade no primeiro contato para um problema vem acontecendo. Então, se fosse resumir, eu diria que são duas grandes métricas fundamentais que têm que ser vistas em todos os canais: engajamento e resolutividade. Perfeito. Queria ouvir um pouquinho de você, Dorival. Como é que vocês têm pensado isso na Arcus e até essa mescla aí de tecnologia, atendimento? A gente está falando, né, de um lugar que a pessoa vai comer um lanche, né? Então, esse atendimento de pessoas, de máquinas, métricas, resultados. Bom, como eu comentei já com vocês, a nossa jornada começou há uns 6 anos atrás. Nós tivemos que trocar 100% dos equipamentos das nossas cozinhas, porque nós estávamos preparados para
proporcionar um lanche que nós entendíamos que era o que o cliente queria. E nós tivemos que mudar porque a gente, a partir daí, está fazendo uma refeição, o cliente compra e pede aquilo que ele quer. Então a gente precisou trocar todos os equipamentos. Aí já começou o primeiro KPI, que foi um KPI de treinamento, de produtividade, de uma série de coisas. Depois veio o engajamento, né, no digital e na satisfação do cliente. Então hoje a gente tem vários canais. Você pode chegar no nosso restaurante e fazer o seu pedido através de um nosso colaborador. Vocês têm o totem eletrônico, tem o delivery, que hoje o contato é direto por canal digital. Você tem o nosso app, onde você pode fazer o seu pedido. Você tem o drive-thru, que é uma outra ferramenta nossa. E você tem também o que a gente chama de peça e retire, que você pode fazer o seu pedido aqui e você escolhe o restaurante que você vai retirar daqui 1 hora, daqui 2 horas. Tudo isso trouxe um engajamento do cliente, que é o principal ponto que a gente mede. A gente mede muito também a conversão dos clientes. Por quê? Porque com essas ferramentas, com essas informações, a gente consegue também entender qual é o perfil do cliente. Então hoje, se a gente vai, por exemplo, lançar um novo lanche de cheddar, vou falar cheddar aqui porque eu gosto de cheddar, então a gente sabe os clientes que estão acostumados a comer um lanche de cheddar, então nós vamos fazer um invite para ele através das nossas ferramentas, de que ele possa ser o primeiro ou um dos primeiros a experimentar aquele lanche. Então, se a gente vai lançar o cheddar sexta-feira, hoje a gente começa a oferecer esta oportunidade para os cheddar lovers, que a gente chama, de poder experimentar esses produtos. Isso você começa a fazer engajamento e você começa a fazer conversão. Mas o principal KPI que a gente usa, nós fazemos muita pesquisa, tá? Todo dia a gente está fazendo algum tipo de pesquisa. E o principal KPI que nós temos é satisfação do cliente. E quando eu falo para vocês, satisfação do cliente, é do nosso cliente interno, que somos nós colaboradores, e do nosso cliente externo, que são as pessoas que vão em busca de uma experiência nos nossos restaurantes. Então é ter um lugar agradável, um lugar limpo, com tecnologia, de modo que o cliente possa escolher qual canal ele quer utilizar. O importante para nós é que ele tenha uma boa experiência. Eu costumo brincar que eu vou no café da manhã no McDonald's, eu vou sozinho, vou com pressa, eu passo no drive-thru. Na hora do almoço, eu estou trabalhando em algum restaurante, eu almoço no McDonald's. E à noite, às vezes, a minha mulher adora McDonald's, ela quer ir jantar no McDonald's. Mas são 3 momentos diferentes, são 3 experiências diferentes, são 3 canais diferentes que eu utilizo. O importante é você ter essa disponibilidade para você poder proporcionar isso para o seu cliente. Porque no final do dia, por melhor ferramenta tecnológica que a gente utilize, na minha opinião e na opinião nossa da companhia, pessoas fazem o melhor para as pessoas. Perfeito. Eu ia entrar na questão da segurança, mas você falou de olhar as pessoas internas também, né? E eu acho que eu concordo com você também. Eu acho que pessoas são pessoas e às vezes eu quero falar com pessoas, né? E para oferecer esse atendimento, né, humanizado, precisa de muito treinamento interno, né? E aí a gente entra em questões de gestão de pessoas, de propósito, de contratações bem feitas, de incentivos para esse time, para que essas pessoas tenham prazer de falar com os clientes. Alguém quer compartilhar algum projeto, ação bacana? Vamos lá, Gustavo. Bom, nós somos quase 50 mil pessoas, né, na IC. E a gente tem um desafio, obviamente, de pessoas atendendo pessoas, né, com a cultura da IC e com a cultura dos nossos clientes também, né. Então, é uma preocupação enorme que a gente tem de employee experience, né. A gente fala muito de customer experience, mas employee experience também, né, que é a experiência do nosso colaborador, é uma coisa extremamente importante. Está no nosso DNA, na nossa cultura, né. A gente, inclusive, tem uma ferramenta que nasceu na IC, né, que é a Robson, uma plataforma.
A gente usa em 100% de nossas PAs, né, atendimento, inclusive Spinofone, hoje virou uma empresa independente. E dentro dela a gente acompanha o nível de felicidade das pessoas. Então, todo dia, todo mundo, quando começa a trabalhar, ela tem que entrar na plataforma, na ferramenta, e ela precisa dizer se ela está bem, se ela está mal, como ela não está. E, obviamente, se ela falar que não está muito bem, a gente já levanta uma flag, né? De novo, utilizando tecnologia, somos 50 mil pessoas, né? Eu acho que sem tecnologia seria impossível a gente se conectar e entender como todo mundo está todo dia, né? No final são pessoas, então da mesma maneira que o cliente, né, tem seu momento e às vezes ele está no estresse e tem uma questão muito pessoal de momento, o atendente também é um ser humano, né? Então tem dia que a pessoa está super bem, tem dia que a pessoa não está tão bem, e a gente monitora isso o tempo todo, porque se a pessoa não estiver feliz, não estiver bem, ela dificilmente vai prestar um atendimento humano. Pode ter a tecnologia que for, né, por trás, ajudando, mas pessoas felizes né, atendem mais felizes. Alguém quer compartilhar? Mas eu adoro essa parte, gente. Falar de gente é bom, né? É bom, né? Deixa eu contar um pouquinho do nosso caso rapidinho, até porque o Gustavo faz parte disso, né? Uma boa parte dessa operação é nossa lá. 8 anos atrás nós tínhamos 55 mil pessoas em atendimento na Claro. Hoje são 22 mil pessoas nos call centers da Claro, menos da metade. Tudo isso fruto dessa digitalização que a gente comenta. A gente vai acabar com o call center? Não, a gente não vai acabar com o call center. Mas cada dia mais a gente busca dar para um desses 22 mil operadores que estão lá na ponta as ferramentas necessárias para que ele consiga atingir aquele indicador que eu comentei, da resolutividade. A gente hoje tem menos da metade porque a gente está sendo mais resolutivo. E isso é tanto nas ferramentas digitais quanto no humano, por meio de novas ferramentas, né? Uma coisa que eu falo muito, o meu primeiro cliente a ser atendido não é o cliente que está nos ligando, é o operador que está lá na ponta. Então a gente tem que se preocupar 100% com essa pessoa que está lá nos representando e atendendo a um dos nossos clientes, né? Bom, falar um pouquinho do Doutor Consulta, né? Acho que o que está por trás do Doutor Consulta é um grande propósito, né? E a gente, através desse propósito, a gente consegue trazer pessoas que têm o dom de encantar pessoas, de tratar das pessoas, de cuidar das pessoas, e no momento de angústia. Ninguém vai no médico tranquilo. A maioria das pessoas vão no médico com angústia, num momento difícil da incerteza do que vai ser diagnosticado, ou para você mesmo ou para um parente que você está acompanhando, né? Então, obviamente que é um ambiente de estresse, um ambiente onde as pessoas chegam um pouco preocupadas, né? Então a gente cria um ambiente de humanização. Temos os humanizadores dentro dos centros médicos, mas um ambiente de humanização fantástico. Mas a gente trabalha muito a cultura, né? Você tem uma empresa que tem um propósito, né? Quer dizer, aquilo que a gente sempre fala, né? Quer dizer, você mostrar para o público, para o consumidor, o que você faz e para quem você faz, é fácil. O difícil é o porquê você faz, que é o propósito. E aí a gente trabalha muito a cultura da companhia em cima disso, né? Eu costumo dizer que minha função lá é criar cultura e desenvolver lideranças, né? Para a gente multiplicar e treinar e trazer as pessoas para dentro dessa cultura, para dentro desse propósito, e aí as coisas ficam bem mais fáceis. E aí a gente não deixa de ser também um grande varejo de saúde. Nosso negócio funciona como um grande varejo, né? Onde a gente abre as portas para o público, né? E aí você tem todos os KPIs, todo o monitoramento do desempenho dos times e de engajamento principalmente, né? Acho que isso acho que a questão que eu queria trazer aqui é a questão do propósito e da cultura, que é fundamental para você realmente engajar o time. Legal, vamos entrar. Você quer falar alguma coisa, Ju? Acho que o que eu gostaria, talvez, de trazer uma perspectiva um pouco de como funciona na Juntos Somos Mais, porque, obviamente, tem todas as questões de propósito, engajamento da liderança,
É um time, é uma empresa muito menor do que essas milhares de funcionários que vocês falaram, somos 250 pessoas. É um time muito jovem e bastante engajado com o propósito da transformação do setor, com a perpetuidade de varejistas que muitas vezes têm poucos dados e pouca condição de melhorar os negócios deles para que sejam negócios perenes e que consigam competir com varejistas médios, grandes, estruturados, que têm muito mais acesso à informação, tendência, muito mais proximidade com a indústria e os profissionais da construção civil. Então, tem muito desse caráter de propósito e do porquê que nós estamos aqui para engajar esse time internamente. Mas acho que uma perspectiva que eu gostaria de agregar é um pouco que a maior parte das pessoas com quem eu trabalho estão fora da minha empresa, né? Então, eu represento para esse varejo e para esse profissional grandes indústrias. E eu trabalho com as equipes comerciais, os vendedores deles e seus agentes de distribuição, às vezes outros médios empresários, distribuidores ou atacadistas do setor, né? Então, meu trabalho no dia a dia é bastante sobre influenciar que essas pessoas atuem também com o meu produto. Usem o canal digital como um complemento para o papel dele de vendedor, de reposição, de relacionamento e fidelização com esse varejista, né? E eu estou trabalhando com isso não só na Juntos, mas eu já trabalhei antes com pelo menos uns 3, 4 anos já nessa agenda de transformação desse processo de comprar e vender e de repor e com o varejo. E no começo o pessoal falou assim, Ju, muito bonito isso aí, né? Das palestras, da teoria, da transformação, mas eu vou perder meu emprego, né? Então as pessoas um pouco falando, se o meu ativo é vender e me relacionar e representar essa indústria perante um varejista, a tua plataforma vem exatamente para tirar meu emprego. Então, esse grupo de pessoas que elas não fazem parte da minha empresa e estão fora, elas precisam ser influenciadas e a primeira reação se você ignora isso, é que elas entram no mecanismo que eu brinco que é de luta ou fuga, né? Ou ela vai lutar contra a plataforma, ela simplesmente te ignora. E aí eu não ando, o processo não se transforma e o negócio digital não avança. Então, é um grande trabalho no dia a dia de ter pessoas que estão fora da minha empresa engajadas com esse processo. E a estratégia tem sido trazer capacitação, onboard, engajamento desde o primeiro momento e criar grandes agentes que sejam exemplo dessa transformação dentro das comunidades de vendedores de cada uma das indústrias, de cada uma das regionais ou de cada uma das representantes desse meio, né? Porque são eles que falam e mostram que a rotina muda, que o teu emprego está preservado, mas que o teu papel é diferente e a plataforma mais te agrega do que te atrapalha ou é uma ameaça para ele, né? Um pouquinho de segurança, né, da informação, né, privacidade de dados, que eu acho que é essencial quanto mais a tecnologia avança, né, mais acesso aos dados, informações e para personalizar as empresas precisam desses dados. E Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais estratégias, né, e abordagens para a segurança dos dados e a privacidade. Ah, tá legal. Bom, primeiro falar um pouquinho de segurança, né? Eu acho que na hora que a gente decide viver, a gente tem que se preocupar com segurança, né? E acho que no momento que se criou propriedade, a gente precisou se preocupar um pouco mais com segurança, né? Então, na Idade Medieval, a segurança era construir muralhas em volta das cidades, né? Hoje só sobraram os portões, né? E da maneira que a tecnologia vai evoluindo, as preocupações com segurança também evoluem, né? Na hora que a gente deixa tudo conectado, na hora que a gente começa a falar de omnicanalidade, de abrir nossos sistemas na internet, a gente, óbvio, tem que fazer isso sempre com a preocupação de segurança, né? Isso é igual a fazer bem feito, na minha opinião, sabe? Segurança é uma coisa que, pelo menos aqui na IC, né? Tudo que a gente constrói digitalmente, segurança é quase uma cultura também. Você já tem que fazer pensando nisso, né? Então, é uma coisa que eu acho que existe talvez uma hype de cibersegurança e tal. Para mim é uma coisa que a gente sempre teve que se preocupar, né? Fisicamente, e agora mais digitalmente, é óbvio, é uma coisa que a gente tem que estar sempre bem preocupado. Falando um pouco da IC, né? Então, a gente tem um mix, né? Tem muito site, tem muita estrutura física que a gente precisa ter a preocupação de catraca, de segurança, de câmera. Isso para a gente sempre foi e continua sendo super importante. E hoje, cada vez mais, né, câmeras mais modernas, catracas mais modernas, com
biovalidação, né? Você entrar com face e validar se as pessoas estão utilizando os sistemas corretos. A gente tem sistemas também, a gente sempre foi muito criativo, né? E sempre construiu muita solução tecnológica dentro de casa. Então a gente tem soluções que rodam nos computadores também para monitorar se as pessoas estão usando sistemas devidos. A gente tem uma estrutura super robusta, executiva também, né, com CISO, uma estrutura de cibersegurança. A gente tem também parceiros de tecnologia, que para mim, quando a gente fala de cyber, é fundamental, né, que o pessoal chama de o time vermelho, né, o Red Team, né, que é uma consultoria externa que fica monitorando o que está acontecendo no mundo, no mercado, dando feedback, que a gente, dentro de casa, no dia a dia, a gente acaba olhando só para dentro, né. Então, para mim, eu acho que é um mix de ter cultura de segurança na hora que você constrói as coisas desde o começo, e tem uma estrutura de execução super robusta também, né? E quando a gente fala de LGPD, aí é que você precisa ter segurança, né? Porque se você quer fazer a governança de dado bem feita, e mesmo que você tenha dados não sensíveis, as pessoas são criativas em transformar aquilo em informação útil para algum crime, né? Então, mesmo quando que você esteja super compliance com a LGPD, tudinho, você tem que ter segurança também para garantir que só as pessoas corretas vão estar acessando aquele dado, tá? Então é um mix, eu acho, de governança e de cultura. Complementando aqui, quer dizer, acho que lá no Doutor Consulta, né, a gente trabalha com dados sensíveis, né, de saúde das pessoas, e vocês devem estar percebendo, lendo na mídia, que várias empresas de saúde foram atacadas, né? E obviamente, dados sensíveis têm um valor e isso é muito desagradável, né? Então, em cima de tudo que você falou, Gustavo, a gente também a gente tem lá todo o nosso monitoramento constante, permanente, se está tendo invasão ou não, temos parceiros que fazem isso. Mas um conceito que eu acho legal da proteção de dados, da privacidade, proteção e segurança de dados, né? Ela vem hoje... vem da exigência do cliente, da exigência do investidor, então são demandas muito fortes que você precisa cuidar disso. Então, além de todo esse monitoramento, a gente tem um conceito onde, quando a gente está criando um processo novo, um produto novo, um serviço novo, o time de proteção de dados já senta na concepção desse serviço, produto ou processo que você vai criar, né? Desde o seu início, desde a sua concepção. Acho que isso já é uma cultura nas empresas digitais e que cada vez mais a gente vai ver isso evoluindo de uma forma mais presente. Um pouquinho de tendências, a gente está quase terminando aqui. A tecnologia ela muda numa velocidade hoje nunca vista, né, antes. Mas a gente tem, né, as empresas têm algumas perspectivas e projeções. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês esperam de tendências, né? E se já estão implementando algo novo para o próximo ano. Quer começar, Celso? Posso começar. Eu acho que esse nosso papo foi muito interessante, porque ouvindo o Renato, a Juliana ali, eles falam muito em plataformas, né? E eu acho que essa é uma das grandes tendências do mercado. Você criar plataformas de negócios. Nós, enquanto provedores, né, de praticamente toda a infraestrutura para a navegabilidade dessas plataformas, a gente também vem olhando muito nesse sentido. Como, a partir desse nosso core de conexão, de comunicação, a gente cria em cima disso uma grande plataforma de negócios para os nossos clientes, né? Um primeiro exemplo, a gente já está aí com o Claro Pay, que é uma fintech em cima da nossa rede de dados conectada à nossa base. A gente já tem uma outra fintech, tech muito voltada para dados, né? Porque o que se tem de informação que navega em cima da nossa rede é absurdamente alto. Agora, também é uma tendência a questão de segurança, né? Então, é uma grande preocupação nossa, porque a gente se preocupa com a segurança do nosso cliente, né? Então, tem aí um processo muito forte de tokenização, de biometrização de todas as relações e processos que a gente tem,
mas também uma preocupação gigantesca com a segurança dessa rede, seja pela estabilidade ou por ataques que podem entrar. Um doutor consulta, Somos Mais, Arcos Dourados pode ser invadido a partir da nossa rede. Então a gente tem essa preocupação muito grande e é uma grande tendência de, dentro desse contexto de criar grandes plataformas, a segurança ser realmente o core associado à parte da conexão, da comunicação. Vamos passando. Bom, eu acho que o futuro, né, eu acho que já é o presente, né? Esta semana nós lançamos o nosso programa de pontos, que chama Meu Mac, onde você vai acumulando pontos e pode retirar os nossos produtos. Eu acho que isso é o início de um processo de conversa e de disponibilidade com o nosso cliente. Eu acho que esse é o futuro, é você entender cada vez mais, através de inteligência artificial, através de uma conversa com o cliente no restaurante ou com pesquisa, de como você faz para estar 100% disponível para este cliente. Eu costumo falar muito lá dentro da empresa que a gente tem que estar 24 horas por dia no cérebro do cliente, 24 horas por dia no coração do cliente, para quando ele tiver fome, quando doer o estômago dele, ele lembrar da gente. Eu acho que esse é e através das ferramentas, do digital, da conversa das pessoas, eu acho que esse é o nosso futuro, que na minha opinião já é o presente. Eu vou fazer só um complemento ouvindo você falar. Eu acho muito importante também as empresas entenderem qual tecnologia faz sentido para elas. Porque assim, não é copiar ou porque é tendência o metaverso, então amanhã eu vou colocar o metaverso. Não, tem uma análise. Não é para todo mundo. Talvez seja um pouco isso, né, que você vai falar. Não, exato. Bom, primeiro a gente estava conversando lá atrás sobre, 5 anos no futuro, né? Eu não arrisco. 5 anos é tempo demais para dizer o que vai acontecer. A única certeza que eu tenho é que vai ter mudança. E eu acho que a adaptabilidade, né? Você monitorar muito bem tendências. E monitorar a tendência não é sair correndo, né? Maria vai com as outras e executando. Eu acho que monitorar tendências também é entender se aquilo faz sentido você usar naquele momento para o teu business. Ou se você precisa monitorar, estudar, né? Às vezes você procrastinar, entrar um pouco depois naquela tecnologia, faz muito mais sentido do que você ter que demitir uma área inteira dedicada ao metaverso, né? Que a gente viu acontecendo por aí. Falando mais de curto prazo, né? O futuro é hoje, né? Eu acho que a IA generativa realmente é uma geração nova de inteligência artificial que chega aí para ajudar bastante, né? O ChatGPT eu acho que é um exemplo aí de geração de texto, né? Generativa é a inteligência artificial que gera conteúdo novo, né? Diferente das gerações anteriores que ela te ajudavam a achar tendências. Então acho que os GPTs aí e similares aí, eles têm um papel legal em ajudar a gente a criar texto, criar conteúdo, resumir conteúdo. As que geram vídeos e imagens também, eu acho que estão bem mais modernas e robustas. Agora, de novo, tem que saber usar, né? O custo ainda está elevado e tem que saber para onde usar. Eu não colocaria, por exemplo, assim, no cliente final um generativo. Eu acho que o que a gente tem visto e estudado hoje é utilizar as tecnologias para empoderar ainda mais nossos atendentes, nosso corpo de gestão, nossos supervisores, tá? Eu diria que a IA generativa é uma tendência forte aí para o futuro. Juliana, falar um pouquinho. Lá, também não arrisco muito falar de tecnologia para médio prazo. Certamente a AI generativa está na cabeça de todo mundo. O negócio da Juntos, que é um negócio de tecnologia, pode ter uma disrupção do próprio negócio com isso, né? Então, é uma coisa que a gente está bem atenta e não adianta lutar contra, sobre como trabalhar com, né? E se potencializar com isso. Mas acho que vale a pena falar um pouquinho de futuro da própria Juntos, né? Então, tem essa jornada da transformação do digital através do marketplace está só começando. Então, certamente os planos para a empresa de curto, médio prazo tem muito foco nisso. Nós estamos só no começo, tá? Então, apesar de estar crescendo mais de 30%
com este produto ainda é um produto imaturo versus, por exemplo, o próprio programa de fidelização da Juntos. Então, escutei falar do programa de pontos. O programa da Juntos de pontos é muito maduro, muito capilar. E o nosso marketplace tem um espaço imenso para crescer e vai se tornar em breve a nossa principal solução ao mercado, que conecta inclusive todas as outras, né? Mas a gente está com vista de transformar a Juntos numa grande empresa de inteligência da construção civil, tá? Diferente de outros setores que têm muito dado, como, por exemplo, Euromonitor, Nielsen, grandes termômetros de mercados, ou empresas que nascem digitais, que tem todo o mapeamento de 100% da jornada, na construção civil existem poucos dados disponíveis e organizados. E a Juntos tendo 40 indústrias e provedores de serviço de um lado, o histórico transacional dessas indústrias de no mínimo 5 anos. A gente interage com 70% dos varejistas hoje que trabalham no setor da construção civil, e mais quase 1 milhão de consumidores e profissionais habilitam a gente a estar num lugar de se posicionar e poder usar esses dados no dia a dia, como a gente falou um pouco, para personalizar a jornada e trazer performance para as minhas próprias soluções, mas também criar um futuro bastante grandioso da Juntos se posicionar como uma grande empresa de inteligência do setor da construção civil, com foco no varejo. Renato, para finalizar? Bom, olhando para frente, né, quer dizer, Doutor Consulta ele é um disruptor do setor de saúde, né? Nós não temos um outro modelo no Brasil, e você também não encontra no mundo, de atender no varejão da saúde, né? Da forma como a gente faz com o ambiente físico e também digital, né? Então acho que o grande desafio é esse, quer dizer, como você mescla, e aí o tema aqui do painel é ótimo, né? Como é que você mescla o físico com o digital? Porque no final do dia você precisa visitar um médico, o médico precisa te tocar, ele precisa te examinar, né? São poucas especialidades, mais na saúde mental, que você consegue fazer um atendimento digital. Então essa mescla das duas coisas, do digital e do físico, é o grande desafio, e cada vez mais mudar a cultura do brasileiro em termos de uso da saúde, e mais para o preventivo do que remediar problemas mais graves, e sempre entregando o desfecho, encantando o paciente com a entrega do desfecho clínico que ele precisa. Então esses são os nossos desafios, não são diferentes do que a gente vinha fazendo, mas tem muita coisa ainda pela frente para fazer. Bacana, a gente tem mais 5 minutos, se vocês quiserem deixar alguma outra consideração final, algum complemento de, né, que a gente conversou aqui. Acho que uma frase, né? Acho que a tecnologia é calor humano, né? Eu não vejo tecnologia substituindo pessoas. Eu acho que a tecnologia ela adapta a maneira como a gente trabalha, né? Não só atendente. Eu acho que a gente aqui, ó, estamos usando aqui o fone e tal, né? Uns anos atrás a gente não utilizava isso aqui. E eu acho que você se adaptar, entender, e daí puxa aquele fio de você estar sempre aprendendo, né? Eu acho que é o segredo aí, porque as coisas vão continuar mudando. Eu acho o que eu tento todo dia fazer. Eu acho que todo dia eu acordo, eu tenho que entender que problema que a gente vai tentar resolver dos nossos clientes. Eu acho que quando você foca nisso, através da tecnologia, do digital, das pessoas, eu acho que hoje você consegue ter mais sucesso. Não dá mais para você querer fazer da empresa ou do seu negócio aquilo que você acha que é o ideal. Você tem que fazer, você tem que ter um propósito, mas você tem que ter um objetivo o que você vai solucionar no seu cliente ou para o seu cliente. Eu acho que esse tem que ser o foco hoje. E óbvio, com tecnologia fica muito mais fácil, como você mesmo disse, aqui a gente está escutando, está falando. Eu acho que esse tem que ser o objetivo de todos os negócios daqui para frente. Acho que eu vou até usar o tema do painel, arriscando a palavra difícil, né? Acho que é sobre omnicanalidade. Quem vai escolher como, quando e a preferência de como ser atendido e interagir com qualquer uma das empresas vai ser o seu cliente, o seu consumidor final, o seu varejista. E as empresas têm que estar preparadas para isso, né?
E eu acho que é bastante comum ainda a gente ver os projetos digitais ou os canais digitais como uma área apartada, com pensamento de futuro dentro das empresas e não parte da tua estratégia core de atendimento. E a interação dos novos sistemas com sistemas legados ainda é um grande desafio para que essa experiência possa realmente ser sem fricção e o usuário ter uma única visão de um determinado provedor de serviço, de uma determinada indústria, um varejo e por aí vai. Completando, eu acho que a gente ainda tem um grande desafio, porque canais digitais ainda são vistos como redução de custos, única e exclusivamente. E do outro lado, a gente tem o desafio da hiper ou da personalização no atendimento. Então, acho que o grande desafio que a gente tem de hoje, para daqui para frente, é como é que a gente equilibra todo esse processo de digitalização, de inteligência artificial e tudo mais, com a personalização, sem tirar a essência das nossas companhias. O Celso, você foi no ponto legal. A digitalização não é redução de custo, para mim é acesso, é gerar acesso, né, para as pessoas, né? Diga-se de passagem, a telemedicina é a forma mais fácil de você gerar acesso. Eu posso fazer uma consulta aqui agora no Brasil para uma pessoa que fala português em Angola, né? Quer dizer, então, a digitalização para nós se confunde com acesso, né? E é importante, como foi falado aqui, que as pessoas escolham qual é a forma que ela quer ter o acesso. Obviamente que ao longo dos tempos elas vão indo mais para o digital, né? Eu peguei algumas pesquisas recentes, onde você vê que 85% das pessoas que consultaram fisicamente uma loja, foram numa loja, viram uma roupa, experimentaram um sapato, compraram na internet. E quase esse número, 79%, fizeram o contrário, né? Quer dizer, pesquisaram na internet, viram, mas eu quero lá experimentar a roupa, porque quero ver se cabe bem direitinho no meu pé e tal. Não quero ter a surpresa desse negócio não cair bem no meu corpo. Então, assim, é super interessante. Então, não dá para a gente também querer direcionar o que o público quer. Não, você vai no digital e você vai se desfazer. Não, não é isso. É dar acesso, quer dizer, facilitar a vida dele. Se ele quiser no físico, ele vai. Se ele quiser no digital, ele vai. E as pessoas estão se acomodando. Se você pegar a pesquisa, você vai ver que, cara, é meio a meio. As pessoas preferem o digital, terminar no físico, ou começar no físico, terminar no digital, ou começar no físico e terminar no físico. Tem lojas que você compra no digital e você faz a troca da peça no físico, né? Então, acho que a tendência é essa, quer dizer, então é a unicanalidade, meu Deus do céu, a unicanalidade total desse negócio, né? Bacana. Mas eles vão inventar um nome mais fácil, viu? Eu também acho. Eu acho que é fugir dos extremos, né? É o bom e velho equilíbrio entre tecnologia e pessoas. Muito obrigada pela participação de vocês.